E fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo, trazendo mais um vídeo para vocês, dando continuação às nossas aulas de Python. E hoje a gente vai falar então sobre variáveis. E bom, vamos lá. Antes de explicar o que são variáveis, eu já vou ir direto aos exemplos, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que seria isso. Bom, então vamos lá. Aqui como vocês podem ver na nossa tela, eu botei aqui x igual a 5, y igual a 23 mais 4, nome igual a João e telefone igual a 99999999. Enfim, o que isso quer dizer? Quando você põe x igual a 5, você basicamente está falando que toda vez que você se tratar de x naquele caso, ele vai estar tendo o valor de 5. Toda vez que você estiver se tratando do y, você vai estar se tratando do valor 23 mais 4, que no caso seria 27. Ou seja, toda vez que você falar, faça alguma coisa com y, você vai estar se tratando do valor 27. Toda vez que você estiver se tratando do nome, você vai estar se tratando, na verdade, do que contém dentro desse nome, que seria o valor dela, que seria, no caso, João. E telefone é a mesma coisa. Toda vez que você estiver se tratando do telefone, você, na verdade, vai estar se tratando desse número aqui. Bom, então o que seria uma variável? Variável nada mais, nada menos é do que esse elemento aqui que vai armazenar um valor. No caso, pode armazenar um número, pode armazenar letras, pode armazenar praticamente qualquer coisa. No qual, toda vez que a gente estiver se tratando dessa variável, você na verdade vai estar se tratando do valor que contém nela. Que no caso, toda vez que você estiver falando do x, você vai estar falando do 5. Toda vez que você estiver falando da variável y, você vai estar, na verdade, falando da variável 27. Toda vez que você estiver falando da variável nome, você, na verdade, vai estar falando do valor João. E por assim vai. Bom, e provavelmente quando você pesquisar sobre o que é uma variável no Google, você provavelmente vai achar resultados do tipo, é um elemento que armazena um valor na memória. E que memória é essa? Tipo assim, como que ele vai estar armazenado? Quando a gente se trata de memória para computadores, notebooks, celulares, existem dois tipos de memórias principais. Uma que seria uma de armazenamento interno, que no caso seria os HDs e os SSDs, por exemplo, e também de memória temporária, que no caso seria a memória RAM. A principal diferença entre elas é que na de armazenamento interno, na hora que você desliga o computador, os seus arquivos vão continuar salvos lá. Agora, quando se trata de uma memória RAM, que são arquivos temporários, já não é muito bem assim. E uma das principais funções da memória RAM é rodar aplicativos. Então, se você desligar o computador, não tem nenhum programa rodando. Logo, a memória RAM não vai ter nada nela. Então, por isso que quando você está fazendo seu trabalho de escola e a energia simplesmente cai, você acaba perdendo todo o seu trabalho se você não tiver salvado ele. Pois ele está rodando dentro do programa, ele está rodando dentro da memória RAM. Agora, na hora que você salva, você está basicamente colocando aquele arquivo dentro do HD ou do SSD. E que na hora que você salva, o que você está fazendo na verdade é colocando aquele arquivo, armazenando ele na memória do seu SSD ou do HD. Aí você pode desligar o computador à vontade que você não vai perder o seu arquivo. E aqui no gerenciador de tarefas você consegue visualizar isso melhor. Quanto que cada programa está consumindo de memória RAM nesse exato momento. O computador que eu estou usando é de 8 GB e só o Google Chrome aberto nessas duas páginas aqui, ele está consumindo 500 MB de memória RAM, que é o programa sendo executado. Então por isso também quando você vai comprar um celular, você acaba se deparando com dois tipos de memória. Uma sendo a de armazenamento interno, para você guardar os seus arquivos, e a outra sendo a de memória RAM, sendo a memória que você vai utilizar para rodar os seus programas. Essa explicação toda foi para vocês entenderem qual é a diferença de um armazenamento interno para uma memória RAM, de uma forma simples. E o que isso tudo tem a ver com a programação? Quando você cria um arquivo, você está lá escrevendo o seu código, aquilo está tudo sendo armazenado no seu disco rígido, em uma pasta que você colocou o seu arquivo de Python. Agora, quando você executar o programa, aquele programa vai estar sendo executado na sua memória RAM. Então, quando você declara uma variável x igual a 5, esse valor x igual a 5 não vai estar armazenado no seu disco rígido, no seu HD, no SSD. Ele vai estar armazenado na memória RAM. Então, a variável, que é um elemento que guarda um valor no espaço de memória,
está basicamente falando que essa variável vai ter um valor que vai estar armazenado na memória RAM. Tá, e que tipo de valores que as variáveis conseguem armazenar? Existem vários tipos, como vocês podem estar vendo aí na tela, né? E a primeira delas é a variável do tipo inteiro, que basicamente vai armazenar valores do menos infinito ao infinito, mas sem ser números decimais, ou seja, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A variável do tipo float, que vai ser exatamente igual ao do tipo inteiro, porém com os números decimais. Aí você pensa, poxa, por que eu vou utilizar nos números inteiros se o float é a mesma coisa, só que ainda melhor, porque ainda consegue armazenar números decimais, no caso 1,5, 1,7, 1,2222. E a resposta é o seguinte: existem alguns casos específicos que você só consegue utilizar número inteiro e você não consegue utilizar float, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. As variáveis do tipo string são basicamente variáveis de texto, variáveis que não fazem cálculo da mesma forma que variável do tipo inteiro e decimal fazem. Ou seja, enquanto aqui a gente consegue fazer 2 mais 4, que no caso daria 6, na variável string isso não seria possível, porque a gente está se tratando de texto. Vai lembrar também que um número pode ser representado de forma de texto, mas isso a gente já vai ver. Também temos aqui a nossa variável booleana, que seria uma variável que pode possuir até 2 valores, que um deles no caso seria true, uma coisa verdadeira, ou false, uma coisa que é falsa, que não é verdade. Então você pode criar uma variável chamada João está comendo e botar João está comendo, botar true se for verdade ou false se for mentira, se ele não estiver comendo naquele exato momento. Então tá aí uma das aplicações que a gente pode usar. Então essas são as primeiras variáveis que a gente vai trabalhar. Existem também algumas outras variáveis que a gente vai ver mais para frente, variáveis do tipo complexas para números imaginários, quando você vai se tratar de números imaginários, listas, que são conjunto de variáveis, você consegue armazenar várias variáveis dentro de uma lista. Tuplas também, você consegue armazenar várias variáveis dentro de tuplas. E também dicionários, que também você consegue armazenar várias outras variáveis dentro de dicionários, né? Só que elas possuem algumas diferenças, mas que isso a gente vai verificar mais para frente também. Dado o conceito, vamos agora então para a tela do PyCharm, para verificar tudo isso que foi dito. Bom, estamos aqui no PyCharm. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova pasta, clicando aqui com o botão direito, novo, e directory, que no caso seria pasta. Vou colocar variáveis. Dentro dessa pasta variáveis, a gente vai criar um outro tipo de arquivo, que é o Python file, que no caso é um arquivo de Python. Aqui eu vou colocar aula. E bom, vamos ver agora os 4 tipos de variáveis que a gente viu, que no caso é a inteira, a float, a string e a booleana. Começando então pela variável do tipo inteira, eu vou mostrar como se declara uma variável em Python. Primeiro, você vai escrever o nome da sua variável, eu vou colocar número, depois você vai colocar um sinal de igual e depois você vai colocar o valor para aquela variável. Eu vou colocar, por exemplo, 15. Então vamos lá. O que isso daqui quer dizer? O primeiro elemento é o nome que você vai dar para a sua variável. Toda vez que eu estiver me tratando dessa variável, eu na verdade vou estar me tratando do valor que tem dentro desta variável, que no caso seria 15. Então se eu rodar esse código aqui, clicando com o botão direito e run, o que vai estar aparecendo para mim vai ser exatamente o valor que você atribuiu àquela variável. Um detalhe, esse sinal de igual não significa exatamente que número igual a 15. Isso está querendo dizer que número vai receber o valor 15. Porque eu posso simplesmente fazer número igual a 10 aqui embaixo. E o que vai acontecer? Número é igual a 15. Aí o número vai passar a valer 15. Então, se número é 15, como que 15 é igual a 10? Não faz sentido. Então, por isso que quando a gente fala número igual a 15, a gente na verdade está dizendo que número vai receber o valor 15. E logo aqui embaixo, número vai receber o valor 10. Como ele primeiro recebeu o valor 15 e depois recebeu o valor 10,
Ou seja, tudo que tiver entre esses duas linhas de código aqui, tudo isso, você vai estar tratando o número como se fosse 15. E tudo que você escrever abaixo do número igual a 10, você vai estar tratando o número como se ele fosse... você vai estar tratando o número com o valor 10. Então, se eu der um print aqui, se eu escrevesse o print aqui em cima, print número aqui em cima, ia aparecer aqui para mim, nada mais nada menos do que o valor 15. Mas como eu estou falando para ele fazer isso depois do 10, então o número que vai me dar aqui quando eu executar o código vai ser 10. E outro detalhe também é que você não pode ter caracteres no nome das suas variáveis. Como por exemplo, se eu quiser fazer asterisco número igual a 20, isso não pode. Tanto que até o PyCharm mesmo ele apresenta um erro. Você vê que fica sublinhado em vermelho, representando que não pode. E também você não pode começar as variáveis com números. Como assim? Se você botar 12, número igual a 20, não pode. Mas se você escrever número 1 igual a 20, número 2 igual a 10, número 3 igual a 30. Desse jeito você pode, você só não pode começar com um número, beleza? E em questão dos caracteres, você não pode ter ele nem no meio. Como por exemplo, se eu colocar uma barra aqui, vai dar erro. Então vai ser basicamente isso. Esse daqui vai ser o nome da variável e esse daqui vai ser o valor no qual aquela variável vai receber. E esse sinal de igual, como a gente falou, não quer dizer igual. Quer dizer que essa variável vai receber este valor. Show? Então vamos agora para as variáveis do tipo float. Eu vou só deixar um valor aqui do tipo inteiro para a gente ver a diferença. Então vamos lá. A variável do tipo inteiro, então, como a gente viu, é só colocar um valor em número. Ou seja, toda vez que você colocar... eu vou criar uma variável chamada x e vai receber 75. Isso daqui eu estou criando uma variável x do tipo inteiro, ou seja, o nosso x é inteiro. Se eu criar uma variável y 100, y também é inteiro. Como que eu faço diferenciar os inteiros do float? Para diferenciar, você vai ter que colocar um ponto e literalmente qualquer valor depois desse ponto. Vamos supor 75.0. Quando a gente põe 75.0, o z, qual que vai ser o valor que z, que a variável z vai receber? Vai ser 75. Porém, ela vai ser 75 do tipo float. Ou seja, ela vai ser uma variável que vai conseguir armazenar tipos decimais. Então, a principal diferença da variável x para a variável z é que uma não consegue, por exemplo, se tornar 75.4, 75.3, enquanto a outra já pode. Então, se eu printar aqui z, ela vai nos dar uma variável do tipo float, que é uma variável que aceita números decimais. Beleza? Então eu posso, só mais um exemplo aqui, eu vou botar aqui z vale 25. Botar um monte de números. Vamos ver o que esse programa vai nos dar. Aqui, exatamente. Então, para você diferenciar uma variável do tipo int para o float, basta colocar um ponto e colocar qualquer valor depois dele. Eu posso colocar 75.0. Em via de regras, esses dois vão possuir o mesmo valor, só que um vai ser do tipo inteiro e outro do tipo float. Mas aqui eu posso colocar 75.1, 75.2, 0.3 e assim por diante. Temos também a nossa variável do tipo string. O que seria a variável do tipo string? Eu vou colocar aqui então nome igual. Como você faz para diferenciar uma variável do tipo string para as outras variáveis? É muito simples, basta você colocar aspas. E tudo que tiver dentro dessas aspas vai ser o seu texto, vai ser o valor da sua string. Ou seja, se eu coloco aqui Diogo, que é o meu nome, né? Eu estou nada mais nada menos representando que a variável nome vai receber uma string chamada Diogo. Ou seja, com valor de texto Diogo. Se eu der print nome aqui, vai aparecer Diogo. E o que acontece se eu tirar as aspas? Vamos ver. Vai dar erro. Por quê?
Porque quando você não está se tratando com aspas, quando você está começando com letra, igual nesse caso aqui, e você não está se tratando dentro das aspas, você está falando que isso daqui na verdade não é um texto, e sim uma variável. Seria a mesma coisa que se eu pegasse Diogo e botasse vamos botar aqui Vasco da Gama. Se eu boto o nome Diogo, eu não estou falando que essa variável vai possuir o texto Diogo. Eu estou falando que essa variável vai possuir o mesmo valor, vai receber o valor que está na variável Diogo. Então, como o Diogo vai receber Vasco da Gama, então nome também vai receber Vasco da Gama, beleza? Porque Diogo tem Vasco da Gama. Então, quando a gente dá o print, a gente vai aparecer Vasco da Gama dentro da variável nome. Aí você me pergunta, por que os nomes são variáveis? Igual como você viu lá em inteiros, aqui o nome possui a palavra Vasco da Gama, mas se eu escrever Flamengo aqui, nome vai possuir a palavra Flamengo. Então, esse primeiro print vai nos dar Vasco da Gama e esse segundo vai nos dar Flamengo, porque depois desse primeiro print, eu declarei que nome vai receber a palavra Flamengo. E eu vou mandar aparecer na tela. Então temos aqui Vasco da Gama e Flamengo. Tá aí o porquê que os nomes são variáveis. Justamente porque eles podem possuir exatamente qualquer valor. O valor que você vai atribuir a eles pode ser qualquer um. Você pode variar esses valores. E por último, temos as variáveis do tipo booleanas. Vamos colocar aqui então, igual como eu disse aquele exemplo, João está comendo. Aí você pergunta, João está comendo? Se sim, você põe true. Ou seja, true significa que é verdade, certo? Que isso daqui é algo que realmente está acontecendo. E se for mentira, eu vou só botar um print aqui. Toda vez que se você está criando um jogo, por exemplo, e um jogo de comida ou algo do tipo, e tem lá um personagem chamado João, aí você vai falar, João está comendo naquele exato momento? Sim, ele está comendo, então você vai colocar true. Agora, João não está comendo, você vem aqui, só rodar o programa, aqui, true. Agora, João não está comendo, false. Isso vai nos mostrar que João não está comendo. E detalhe, T maiúsculo, resto minúsculo, F maiúsculo, resto minúsculo. É desse jeito que você se escreve as variáveis do tipo booleano. Beleza? Então, esses foram os tipos de variáveis que a gente aprendeu hoje. Logo, logo a gente vai aprender a fazer umas coisinhas um pouquinho mais interessantes com essas variáveis. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!